Olá pessoal, tudo bem? Dr. Pedro Henrique Moreira, médico urologista, e o tema do nosso vídeo de hoje é: descobri que estou com câncer de próstata. É possível somente acompanhar? Bom, gente, antes de mais nada, se você está gostando dos nossos conteúdos, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de enviar esses vídeos a amigos e familiares, que o único objetivo é trazer informação relevante relacionada à parte da urologia. Bom, gente, essa é uma dúvida muito frequente que acontece aqui no consultório. O paciente acabou de fazer o diagnóstico do câncer de próstata dele e ficou muito preocupado do ponto de vista do que o tratamento pode repercutir na saúde dele, tá? Principalmente relacionado à parte de disfunção erétil e principalmente relacionado à parte de incontinência urinária, que normalmente costuma ser uma das complicações relacionadas à parte da cirurgia, seja uma cirurgia robótica, seja uma por videolaparoscopia ou uma cirurgia aberta, e também acaba sendo uma complicação também da radioterapia, que são hoje os dois tratamentos curativos que a gente tem disponível para estar fazendo o tratamento do câncer de próstata. Antes de mais nada, para a gente saber qual que é a melhor forma de tratamento que esse paciente vai necessitar, a gente tem que saber qual tipo de câncer de próstata que esse paciente se encontra, tá? Se ele é um câncer de próstata de muito baixo risco, se é um câncer de próstata de baixo risco, se é um câncer de próstata de risco intermediário ou se é um câncer de próstata de alto risco. E como é que a gente vai saber disso, gente? Basicamente, vai ser necessário a gente saber qual tipo de Gleason, né? Qual que é o tipo de anatomopatológico que deu na biópsia dele. Tá? Normalmente ele pode ser de 6, 7, 8, 9 ou 10. Tá? Normalmente quando ele é de 6, ele é de baixo risco e de muito baixo risco. Quando ele é de 7, ele é um risco intermediário, e quando ele é de 8, 9 ou 10, ele é um câncer de próstata de alto risco, né? Esse é o Gleason. Outra coisa que a gente analisa é o valor do PSA, tá? O PSA é aquele exame de sangue que a gente colhe para a gente ver se ele está aumentado ou não, porque muitas vezes o câncer de próstata ele pode estar aumentado. Normalmente, quando ele está abaixo de 10, a gente fala que pode ser muito baixo risco, e baixo risco para câncer de próstata. Entre 10 e 20, um risco intermediário, e acima de 20, um alto risco. E como é que a gente diferencia até então o câncer de próstata de muito baixo risco do baixo risco? É exatamente na biópsia de próstata, tá? Quando a gente tem dois fragmentos somente acometidos, de dois ou menos fragmentos acometidos, fala que esse câncer de próstata é um câncer de próstata de muito baixo risco. Quando a gente tem acima de 2 fragmentos acometidos, ele já é um câncer de próstata de baixo risco. Lógico, se ele for um Gleason 6 com PSA abaixo de 10. Quando nesse fragmento de biópsia, a quantidade de câncer que tem na amostra é abaixo de 50%, a gente fala que ele é de muito baixo risco. E quando ele está acima de 50%, ele já é um câncer de próstata de baixo risco. Então, aquele paciente que não está querendo operar, que gostaria de acompanhar, né, o câncer que ele se encontra, a gente pode estar fazendo isso através de um nome chamado de Active Surveillance, né, que é a vigilância ativa. E esses pacientes se enquadram principalmente nesses pacientes de muito baixo risco. Porque é sabido que o câncer de próstata, ele realmente vai ser um câncer que vai levar a óbito um paciente, né? A média, mais ou menos, é em torno de 1 a cada 36 pacientes, tá? Se não fizer nenhum tipo de tratamento. E quando a gente se depara com esse câncer de próstata de muito baixo risco, a chance dele evoluir, né, dependendo principalmente da idade desse paciente, ela pode ser pequena. Então, muitas vezes, a gente pode estar lançando mão de acompanhar esse paciente, através de biópsias anuais, através de exame de imagem de ressonância, tá bom? Para a gente detectar se realmente esse câncer de próstata é um câncer de próstata localizado, que não vai causar nenhum tipo de problema para o paciente, ou se ele tem alguma característica, de acordo com essas características que eu falei para vocês, que realmente necessitaria dele fazer algum tratamento cirúrgico, tá? Ou então um tratamento por radioterapia. Então, aqui no consultório, a gente acompanha alguns pacientes, tá? Alguns pacientes que se enquadram nesse critério, né? Todas as vezes que a gente se depara com esse tipo de situação, né? Um Gleason 6, um PSA abaixo de 10, somente 2 fragmentos acometidos na biópsia, o fragmento da biópsia acometendo menos de 50% da amostra, a gente sempre oferece esse tipo de tratamento ao paciente, tá? Então, lógico, isso vai depender também de uma decisão compartilhada, né? Tem pacientes que não gostam de saber que estão com câncer, que gostariam de fazer alguma coisa para estar fazendo esse tratamento, né? Então isso vai depender muito do paciente. Acompanhar hoje é o preconizado, porém fazer a cirurgia também não é errado, tá? Se o paciente desejar fazer a cirurgia, tá? Então isso é uma coisa que a gente discute bastante, fala os prós e os contras, né? De cara, se vale a pena fazer Active Surveillance, a vigilância ativa do câncer de próstata, ou se vale a pena operar.
Então, gente, né, principalmente o câncer de próstata e alguns tipos de câncer de tireoide também, existem esses protocolos, tá? De realmente não fazer nada. Lógico, acompanhar um pouco mais de perto para ver se vai ter uma evolução ou não. Aqui no consultório tem pelo menos uns 6, 7 pacientes que eu faço Active Surveillance, tem paciente que já acompanha comigo, já tem mais de 8 anos. O câncer de próstata dele não evolui, ele continua do mesmo jeito. Pede biópsia anual ou biópsia a cada 2 anos. Tem alguns pacientes que a gente já pede a biópsia a cada 2 anos, pede ressonância anual para ver se esse tumor está crescendo ou não, PSA, o exame do toque para ver se está tendo algum tipo de alteração. Em alguns pacientes que já tem 8 anos que estão acompanhando comigo, que o câncer continua do mesmo jeito, né? Então ele não precisou fazer nenhum tipo de tratamento. Lógico, se caso alguma coisa mudar, a gente muda a forma de tratar esse paciente em tempo hábil, tá? Sem prejudicar o tratamento do paciente, né? Então a gente descobre isso no começo e já indica, por exemplo, a cirurgia. Já aconteceu de algum paciente que eu estou acompanhando de Active Surveillance precisar ir para a cirurgia? Já aconteceu. Então isso daí a gente tem que fazer esse acompanhamento de perto e o paciente tem que estar ciente que ele tem que vir aqui no consultório com mais frequência, tá? Então é isso, né? Então, câncer de próstata aí, né? Se está em fase inicial, a gente pode até mesmo acompanhar sem fazer nada, tá? Desde que o paciente faça o screening seriado aqui com a gente, desde que esse paciente acompanhe mais de perto com a gente aqui no consultório, tá bom? Espero que tenham gostado. Fique esperto da dica.